bem-vindos a mais um módulo desse curso de manejo da gestante puérpera com Covid. A mim coube falar sobre manejo de pacientes graves, ventilação invasiva e não invasiva. Me chamo Fernanda Espadoto Batista e sou assistente da Clínica Obstétrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Primeiro, a gente precisa definir quem é essa paciente que vai para ventilação, né? Que é aquela paciente com a forma crítica da doença. Quem é essa paciente? É aquela que tem uma deterioração importante de suas funções orgânicas, em especial a sua função respiratória. Essa é uma paciente que piora rapidamente e que é onde a gente tem os altos índices de morte materna e também de sofrimento e morte fetal. Essa paciente tem que ser transferida e admitida para centros terciários que disponham de unidade de terapia intensiva. Não podemos esperar. E elas às vezes deterioram rapidamente. Quais são as indicações de internação dessas pacientes em UTI? Quando que a gente pensa em transferir e internar numa unidade de terapia intensiva? É necessário pelo menos um dos parâmetros aqui listados nesse slide. Pelo menos um. Então, você está ofertando catéter nasal de O2 para essa paciente, chegou a 6 litros por minuto e não conseguimos garantir a saturação de O2 maior ou igual a 95%. Tá? Lembrando que essa paciente deteriora rapidamente, então se já estamos num lugar onde ela já está com catéter de O2 e ainda não está em parâmetros ventilatórios adequados, que eu vou dizer mais adiante, essa paciente nós temos que começar a pensar em transferida para um centro terciário que tenha UTI. Não dá para a gente esperar ela piorar, às vezes ela piora e a distância que vocês estão até um centro terciário pode ser de 3, 4 horas, então essa paciente tem que ser pensado em transferi-la para um outro serviço. O paciente está fazendo esforço ventilatório, uso de musculatura intercostal, batimento de asa de nariz, né? Apesar de oferta de O2, também deverá ser internado em UTI. Relação PO2, fração inspirada de O2, FiO2, menor que 300. Essa paciente deve ser transferida para uma UTI. Hipotensão arterial com PA sistólica menor que 100 ou pressão média menor que 65, também deve ser transferida para a UTI. Alteração do tempo da perfusão periférica, né, do tempo de enchimento capilar, alteração de nível de consciência ou deterioração da função renal, principalmente caracterizada pela oligúria. Essa é uma paciente que nós vamos transferi-la para a UTI. Ao chegar na UTI, uma das principais coisas que nós vamos ter que pensar em ofertar é o tratamento da insuficiência respiratória hipoxêmica. E qual que é o objetivo? É um suporte de O2 que deve garantir saturação de O2 maior ou igual a 95%. Aqui uma das nossas grandes diferenças com os outros pacientes. Os médicos em UTI pensam em garantir saturação acima de 92% para pacientes COVID. Mas na gestante a gente quer 95%, porque abaixo de 95% vocês podem fazer acidose fetal e sofrimento fetal. Então esse é um dos momentos em que nós devemos nos posicionar com o restante da equipe clínica que está atendendo a gestante. Frequência respiratória entre 20 e 24. Não adianta nada ela estar saturando bem, mas às custas de um esforço respiratório com frequência respiratória de 30 a 34. Evitar a hipercapnia. PCO2, que é quando você tem o PCO2 acima de 45. Esse é um parâmetro que nem sempre a gente leva em consideração, mas se a paciente tiver em hipercapnia, você também pode fazer acidose fetal e sofrimento fetal. Então a gente também tem que olhar para esse parâmetro. Corrigir e tratar esse esforço quando ela está usando musculatura, fazendo esforço respiratório e garantir uma estabilidade cardiovascular. Então esses são os nossos objetivos ao ofertar O2 para essa paciente. E como nós vamos ofertar? Existe uma sequência lógica na paciente gestante ou não gestante no tratamento do COVID, de sequência progressiva de o que nós vamos ofertar de oxigênio para essa paciente, de que jeito. E aí a gente vai, a lógica que a gente usa um primeiro passo, chegou no ponto máximo daquele dispositivo, não conseguiu garantir a estabilidade respiratória, os parâmetros respiratórios que eu já mencionei, vamos para o próximo. Então a gente começa com catéter de O2 e vai aumentando 1 litro, 2 litros, 3 litros, até 6 litros por minuto. E chegou nos 6 litros por minuto, minha gente, não adianta 7 litros por minuto, 8 litros por minuto, eu vou ter que progredir aqui para o segundo passo. Máscara de Venturi ou não reinalante,
e que eu vou aumentando a FiO2 progressivamente até no máximo de 50%. 50% de FiO2 em qualquer um desses dispositivos, máscara de Venturi ou a não reinalante, eu estou no máximo que esse dispositivo pode ofertar de oxigênio para essa paciente. Então eu não consegui os parâmetros, eu vou para o próximo ponto. Aqui no HC a gente usa o catéter nasal de alto fluxo. Tem 2 modelos no Brasil, um que vai até 40 litros, que é o máximo do dispositivo, e um que vai até 70 litros. Então, a depender do serviço, qual marca que vocês estiverem usando, vocês vão até ou os 40 ou os 70 litros por minuto. Não chegou? Vamos para o próximo passo. Em serviços que tenham experiência com o uso de ventilação não invasiva, né, que seriam ventilação com pressão positiva a partir de dispositivos, interfaces e máscaras, vocês podem usar. Se não tem esse dispositivo no lugar onde vocês estão, vamos para a intubação orotraqueal. Tá? Em relação ao catéter nasal de alto fluxo, alguns cuidados, tá? Inicialmente se falou que não podia ser utilizado porque produzia muitos aerossóis, mas nós aprendemos a usá-lo. Então a gente tem que garantir a segurança da equipe, porque vai gerar aerossóis mesmo. Então a paciente tem que estar isolada. Você tem que ter EPI necessário e suficiente para todos os que cuidam dessa paciente, né? Um EPI para procedimentos geradores de aerossol. A equipe tem que saber usar, porque senão não adianta nada eu ter os EPIs e a equipe não ter experiência. Se não tem experiência, a minha sugestão vá direto para intubação orotraqueal. E a outra questão se você não está num lugar onde você pode intubar ou pode usar o CPAP, então, por favor, transfira a paciente, não faça no alto fluxo, porque você não vai conseguir transportar em alto fluxo, né? Ela está em alto fluxo, você vai gastar oxigênio 40 litros por minuto, então, se é uma paciente que vai necessitar de um transporte depois, é uma coisa complicada de se fazer. Então, se considerar intubar para daí transferir. A VNI, então, tem 2 tipos de pressão positiva, em inspiração e expiração a mesma pressão, e o BIPAP, né, essa seria o CPAP, o BIPAP é a que tem uma pressão inspiratória maior e uma pressão expiratória menor. Aqui no Hospital das Clínicas, em alguns centros quaternários, a gente pode dispor ainda de uma máquina de oxigenação extracorpórea, né? Que seria uma membrana extracorpórea que vai oxigenar esse sangue, né? Aqui na figura aqui está uma figura representando uma ECMO veno-arterial, né, que entra sai de uma veia e entra numa artéria, mas pode ser veno-venosa, enfim, é o que a equipe daquele lugar tem experiência de fazer. Mas isso é reservado para alguns casos, em alguns lugares aqui no Hospital das Clínicas, felizmente a gente tem, e a gente já usou em 4 ou 5 gestantes esse dispositivo. Se vamos intubar, nem sempre vocês estão num lugar multidisciplinar e que às vezes pode ser que vocês tenham que vocês mesmos proceder à sequência de intubação, né? O ideal é que seja multidisciplinar, que alguém mais experiente com a intubação o faça, porque nós somos obstetras. Mas então aqui é uma sequência rápida de drogas que a gente usa para intubação. Então primeiro verifica se é uma via aérea difícil ou não. Se for uma via aérea que não configura-se como difícil, então a gente vai sedar a paciente em primeiro lugar. Fentanila 50 a 100 microgramas endovenoso, passando depois de 3 minutos para uso do etomidato ou propofol. Tanto faz, gente, tá? Em alguns momentos daqui da pandemia faltou um, tinha o outro, então os 2 podem ser usados em grávida, tá? Etomidato 0,3 mg por quilo ou propofol 2 mg por quilo. E completa-se a sedação com lidocaína, 40 mg de lidocaína 2% sem vasoconstritor. Na sequência, eu vou fazer o bloqueio neuromuscular. Isso também são dúvidas, a gente pode usar. Na grávida a gente usa succinilcolina 1 mg por quilo, mas naquelas que tem contraindicação ao uso da succinilcolina, que é as com hipercalemia, hipertensão intracraniana, glaucoma ou história familiar ou pessoal de hipertermia, a gente vai usar o rocurônio 1,2 mg por quilo. Cuidados antes de intubar: fornecer uma hiperoxigenação por 5 minutos em máscara, evitar ambu para não dispersar aerossóis, 100% de FiO2, 5 minutos a gente ventila essa gestante. Intubou. Aí vamos verificar a cânula, posicionamento, insuflar o balonete, acoplar o capnógrafo, conectar o ventilador com filtros, tanto filtros de barreira, tanto na saída do circuito expiratório, quanto
para o ambiente, quanto do tubo orotraqueal para o circuito ventilatório, a fim da gente prevenir aí a contaminação do circuito hospitalar com o vírus, tá? Ventilar por meio de conduta protetora. Então a gente vai usar volume corrente 6 ml por quilo, pressão de platô menor que 30 centímetros de água, driving pressure, que é a pressão de platô menos o PIP menor que 15 centímetros de água, e garantindo aquela pressão de CO2 adequada, menor que 45, que eu já disse anteriormente. Bom, até aqui são os cuidados no clínico. Se vocês estiverem fazendo as funções do clínico, então vocês vão ter que fazer esses cuidados também. Mas nossa função de obstetra, vai intubar uma paciente, essa é uma paciente que pode instabilizar rapidamente. No processo de intubação, ela pode dessaturar. Se ela dessaturar, pode entrar em sofrimento fetal. Então, nossa recomendação é que se faça monitorização fetal, de preferência contínua. Se não puder ser contínua, pelo menos antes e depois do procedimento. Porque algumas delas dessaturam e não voltam, mesmo depois a gente voltando à saturação, o feto entra em sofrimento e não volta aos seus níveis basais. Aqui é uma cardiotoco de uma gestante que foi intubada em nossa UTI, tá? Essa gestante já estava com uma taquicardia basal, foi intubada, desaturou até 45, 50%, evoluiu com uma bradicardia fetal e nós tivemos que fazer o parto ali mesmo onde estávamos, que é na UTI. Para isso, as nossas sugestões tem que estar toda vez que uma gestante for sofrer um procedimento como esse, na UTI, vocês têm que estar ao lado. E todo mundo tem que estar ao lado. Obstetras, neonatologistas e anestesistas. Todo mundo tem que estar ao lado. Com todos os equipamentos que a gente vai precisar para eventualmente precisar fazer uma cesárea de emergência, materiais, medicamentos, dispositivos, tudo separado, tá? Tem que estar lá. Não dá pra gente buscar uma coisa no centro obstétrico de última hora, não dá tempo. Tá? Então, nossa sugestão é que se você tem uma paciente instável como essa numa UTI, combine com a equipe da UTI, deixe lá tudo, como se fosse um kit que você vai precisar, tanto da obstetrícia, quanto da neonatologia, carrinho de reanimação, tudo para assistência do bebê. Deixa lá do ladinho, tá lá separado. Checa validade, checa se não usou naquele dia, checa a cada dia e deixa lá. Fez a cesárea, precisou pronar a paciente imediatamente? Pode pronar a paciente imediatamente, porque a paciente é a nossa prioridade, tá? Se a paciente tiver que entrar em ECMO, ela vai precisar de anticoagulação, então temos que ter um cuidado com a anticoagulação pós-cesárea. O ideal é que seria feito de 6 a 12 horas depois, mas na paciente muito estável que precisa entrar em ECMO logo, a gente pode discutir entrar em ECMO e fazer a anticoagulação 4 horas depois da cesárea. Alguns cuidados a mais que nós temos que ter com essas gestantes críticas. Se ela está em ventilação mecânica ou se ela foi para diálise, nós devemos ampliar a anticoagulação dela. Vocês viram na aula da professora Silvana que as pacientes graves, as pacientes internadas gestantes com Covid estão em anticoagulação profilática. Mas essas que vão para ventilação mecânica ou estão em diálise, a gente amplia a anticoagulação para uma dose intermediária, que seria 1 miligrama por quilo por dia de enoxaparina. Aquelas que vão para ECMO ou aquelas que tiveram um tromboembolismo venoso confirmado, elas vão precisar ampliar a anticoagulação ainda mais. Elas vão para anticoagulação terapêutica, que seria 1 miligrama por quilo de 12 em 12 horas de enoxaparina. As pacientes em ventilação mecânica e que necessitam de uma sedação maior para garantir assistência ventilatória, elas podem requerer do uso de drogas vasoativas para garantir essa função cardiovascular. E agora eu quero finalizar falando de pronação, né? Pronação se mostrou um recurso muito importante para melhorar a ventilação dos pacientes com Covid ao longo de 2020. A nossa dúvida é se podia ser utilizado ou não em gestante. Aqui na Clínica Obstétrica nós temos um trabalho de doutorado de 2011 em que a gente fez o uso da posição prona para gestantes em outras patologias, hipertensão, diabetes, e se mostrou absolutamente seguro, tanto para o feto quanto para a mãe. Então, quais são as nossas indicações? Gestantes, que não estamos garantindo a ventilação, o suporte de O2 garantindo uma saturação de 95 ou mais, e puérperas, que a gente não garante 92 ou mais. Então, essas pacientes podem ser pronadas acordadas. Então, ela está com outros dispositivos, não está entubada ainda, mas aí a gente vai combinar, a paciente vai mudando de decúbito a cada 30 minutos, 2 horas. Mas é mais utilizada mesmo nas pacientes intubadas, né? E que não garantem uma relação PA
VO2. VO2 é pelo menos de 150. Essas pacientes vão para pronação e vão ficar de 16 a 21 horas pronadas. Vamos garantir placas hidrocolóides e espuma de poliuretano em áreas de risco de compressão de escária. As gestantes com mais de 24 semanas, eu vou ter que proteger o abdômen, tá? Ou em macas especiais ou com almofadas, coxins, rolos de lençóis, etc, para o abdômen encaixar e não ficar desconfortável. Aquelas em que tem viabilidade, eu tenho que ter certeza da vitalidade fetal, né? Porque ela vai ficar 21 horas pronada. Então eu tenho que ter certeza que esse feto não vai deteriorar sua vitalidade fetal enquanto a paciente estiver pronada, porque é mais difícil da gente fazer a vigilância da vitalidade fetal nessa posição. Não é impossível, mas é mais difícil. Então, essas pacientes talvez a gente rediscuta, se não é o caso da gente indicar o parto. Puérperas tem mais risco de sangramento, como eu disse, na hora que prona, mas aí a gente, se precisar, prona, e aí a gente garante aí a vigilância aí desses sangramentos. Essa é uma puérpera, essa é uma gestante de 33 semanas que voluntariamente está na posição pronada. Vocês vejam que por meio de almofadas a gente está protegendo o abdômen. Tá? Então, essas fotos estão no nosso manual, a gestante daqui da nossa clínica que gentilmente ofereceu. Para finalizar, então, uma sequência rápida de como que a gente faz isso. Prepara para a posição prona, monitora a paciente, gasometria 1 hora antes de pronar, avaliação da vitalidade fetal, que nem eu já falei, protege os olhos, cheque e reforça os cânulas, catéteres, sondas, tudo que a gente vai, porque pode mobilizar na hora do movimento de pronação. Pausa a dieta e coxins nas proeminências ósseas para proteger a escara. Pós-pronação, uma gás 1 hora depois, e se piora a progressiva da oxigenação, retornar à posição supina. Se está tudo bem, melhorou os parâmetros ventilatórios, então vamos manter a pronação. Cuidados com os pontos de pressão ao manter essa pronação por mais tempo. Após 16 horas, 21 horas, vamos voltar para a posição supina. 1 hora antes eu colho uma gasometria, aí vejo se está tudo bem nos parâmetros, volto para a posição supina. Mantenho a monitorização da gestante, gasometria 8 horas pós-supina, reavalio a vitalidade fetal e vou reavaliando ao longo dos próximos dias se há necessidade ou não dessa gestante voltar novamente para a posição prona. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço imensamente a atenção e espero que nós possamos ajudá-los de alguma forma aí aonde vocês estiverem.